Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Quem ama Jesus aí? Amém. Alguns falaram mais forte, outros não tantos. Mas o Senhor nos conhece, né? João 19, versículo 28, tem uma porção de um momento na crucificação de Jesus que os outros evangelistas não abordam dessa forma, e a gente poderia ler esses 3 versículos. Amém. Diz assim, o Evangelho de João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Essa é a palavra do Senhor. A gente pode orar mais uma vez? Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado pelo seu Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor e desejamos o Senhor. Abençoa o falar e o ouvir, como foi orado pelo Léo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns pensamentos, e depois eu fui percebendo que se tornou uma palavra, que me veio aí alguns meses atrás, em um momento que a gente estava reunidos, a gente chama de Ministério ao Senhor, né? Lá em Jundiaí, a gente meio que faz uma vez no mês, com o nome mesmo, né? Serviço ao Senhor, onde a gente vai estar, aqueles irmãos que estão com o encargo da palavra, que desejam estar juntos ouvindo o Senhor, a direção do Senhor, e irmãos com peso de oração, intercessão e tangedores, se a gente pode chamar assim, né? Para estar uma manhã toda ali reunido, a orientação é até em jejum, realmente querendo perceber o Senhor, porque uma coisa é eu achar que eu ouvi do Senhor, como um líder, um pastor da igreja, para onde a gente deve ir. Só que a gente não vê isso na igreja primitiva, a gente não vê isso sempre com os apóstolos do Cordeiro e Paulo depois nas igrejas que ele plantou. A gente vê uma conferência, um colegiado, a gente vê irmãos coletivamente conferindo em temor ao Senhor e obedecendo. Então, enfim, a gente pratica isso, que nos foi apresentado há muitos anos, né? Então, um livretinho lá, nem sei, acho que o irmão João certamente que tinha isso, né? E Haroldo testemunha que o irmão João faleceu, acho que em 2007, e ele conhece o Asher em 2009, salvo engano as datas, mais ou menos isso. E sem ter visto o Asher Intrater, aquele irmão judeu que crê em Jesus, que tem irmãos, tem liderado não só em Jerusalém, Israel, mas tem conexão e liderança apostólica em muitos outros países. Sem conhecer o irmão João, muitas coisas que o Asher crê, cria, pratica, era algo que o irmão João já percebia, já via, né? Então, uma dessas é isso. Por exemplo, Haroldo testemunha sobre o ministério ao Senhor que acontece em Tel Aviv. Então, irmãos reúnem semanalmente,
com esse desejo de ouvir o Senhor, direção ao Senhor. Enfim, embora a gente se reúne lá, uns irmãos que eles nos chamam de obreiros, ou timóteos, ou trainees, ou orelha seca, qualquer nome que você quiser. Título lá não tem muito valor, não. O Abinério, que é o Abinério, chamam de Abinério? Quem dirá nós? Então, essa outra reunião é semanal, mas tem outro propósito. Mas tudo isso eu disse para falar que a gente estava nesse momento lá, e um dos irmãos, que nem é tão ligado ao meu setor, ao setor que a gente está mais presente, né? Imagina que o setor é como se fosse nossa igreja em Bragança, menos irmãos, né? Sei lá, 70, 80 irmãos. E ele compartilhou algo, a gente estava falando sobre a cruz, muitos irmãos conferindo sobre isso, a gente tinha tido um momento de adoração e foi caminhando para isso. E algo que esse irmão compartilhou do aspecto, de uma visão do sofrimento, o evangelista João vai falar sobre isso, e depois ele leu uma poesia em música, se der tempo, tomara que sim, eu vou ler isso para os irmãos, veio como de encontro no meu coração, e eu guardei e fui a meditar, e naquelas semanas estava acontecendo de uma figura ilustre, usei a palavra errada, uma figura, um ícone, exponente aí, mundial, um dos homens mais ricos do mundo. Não sei se você já ouviu falar no Elon Musk, dono lá da SpaceX, e da Tesla, o X, enfim. E naquelas semanas estava meio polêmico, porque ele estava falando, entrando em assuntos no Brasil, mas sobre política. Não sei se você vai lembrar como é que foi, o que foi. Mas não era sobre isso que eu quero falar. Era uma matéria que eu vi de uma entrevista dele dizendo, vou ler a entrevista para vocês, e depois vou tentar juntar todos os pontos. Estou contando a jornada de como eu acredito que essa palavra começou a mexer no meu coração, e olha só, fonte aqui, nesse caso o antagonista, o site, Elon Musk, dono da SpaceX e Tesla, expressou previsões audaciosas para o futuro da colonização de Marte. Você já tinha ouvido falar sobre isso, não? Musk, conhecido por suas ambições espaciais revolucionárias, afirmou que uma civilização humana poderia estar estabelecida no planeta vermelho dentro de 30 anos. E ele investe mesmo, né? Beleza, vou deixar esse ponto meio solto por enquanto. E aí, naquelas semanas, não sei se você vai lembrar, em abril, a gente recebe uma notícia meio de surpresa de um irmão querido, pelo menos fez parte da minha juventude, não que eu conhecia ele pessoalmente, mas um cientista cristão faleceu, ele teve um infarto, morreu em abril. Não sei quem já viu. Um dos livros dele chama Gênesis 1 e 2. Ele é físico, é mestre, e tinha uma graça para defender a fé, a gente chama de apologética, né? com conhecimento, com propriedade, e gostava das estrelas e da criação. Adalto Lourenço, quem conhece, levanta a mão assim, já ouviu? Só eu, Roberto, Daniel, Rosa, Carlos. Ele faleceu em abril, deu um infarto, irmão precioso, mais ligado com os irmãos das igrejas mais tradicionais. Eu sei que o Ministério Fiel sempre chamava ele, mas vale a pena, irmãos, você jogar no YouTube lá os vídeos. Ele começa a mostrar nas genealogias como há probabilidade dos patriarcas terem vivido junto com Noé. Espero que não está errando aqui, né? Por causa das janelas que ele faz, mostrando quantos anos viveu fulano, na mesma época viveu ciclano. É um dos exemplos. Ele vai falar sobre a terra jovem, defender a terra jovem, né? Ele vai, no mínimo, apresentar outros pontos sobre essa questão de dinossauros e fósseis com centenas de milhares de anos, enfim. Irmão precioso no Senhor. Então a terra jovem tem a ver com o que a gente crê também, né? Pelo menos na idade da humanidade, né? A gente está terminando 6.000 anos, e profeticamente, né, como na criação,
O 7º dia Deus descansou, o 7º milhar de ano, a gente crê no reino milenar, né? E aí ele faleceu. E aí eu estava no meio dessa, né? Ouvi sobre Jesus ter sede, sendo que ele é a fonte da vida, da água da vida, e a gente vai tentar discorrer mais sobre isso. E aí a notícia do Elon Musk, que quer povoar Marte, mas só falta um detalhe. E aí o Adalto Lourenço, deixa eu ler aqui uma das defesas dele, né? Ele vai falar, a água não foi criada no primeiro dia, porque Gênesis 1:2 mostra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele vai falar que no 2º dia Deus fez separação entre águas e águas. Enfim, eu peguei isso aqui no Instagram dele, uma das, últimas postagens. E aí foi fazendo muita conexão. Falei, Senhor, beleza. Então vamos continuar a nossa mensagem. Então, o que eu quero falar, quero tentar responder aqui, ou provocar os irmãos, é com relação a gente cantou aqui, né? Mais uma faceta, mais um vislumbre da obra de Jesus na cruz, respondendo à razão pelo qual fomos criados. Podemos ver na criação de Deus, podemos ver no nosso interior, e é isso que eu quero falar. Então, o tema da mensagem tem a ver com a promessa do Criador em nos trazer saciedade ou satisfação com relação à sede, né? Através do Filho de Jesus. E como disse o Reginaldo na palavra dele, vamos começar pelo começo. Você falou isso? O YouTube, filho. O YouTube é campeão. Abre comigo em Gênesis, vamos lá. Gênesis 1. Vamos ler aqui. A partir do versículo 1. Queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não desprezar, considerar que a gente já conhece, já sabe, inclusive na nossa leitura diária. Esse deve ser o nosso coração. Jesus falou que faria novas todas as coisas. Então, a gente serve um Deus que é vivo, e o seu Espírito pode trazer vivo, tem a palavra de Deus tem um outro nome, a não ser logos, né? Rema, né? Em grego, né? Rema, tem a ver com, eu conheço aquele versículo, mas por causa da situação que eu estou vivendo naqueles dias, por causa de como está o meu coração ou a minha mente, aquela porção da palavra de Deus pode vir como nunca veio antes. Amém, irmãos? Então, tem a ver também com nosso crescimento no Senhor a cada dia. Então, essa é a nossa expectativa diante da palavra do Senhor, mesmo na leitura diária. A gente é uma igreja que valoriza isso, a gente incentiva isso. A frase martelada do Haroldo é: leia a Bíblia toda e sempre. Amém, irmãos? Então, a gente tem essa expectativa. Então, eu só queria falar isso para os irmãos terem também. Vamos ler tranquilos, vamos ler desarmados, como alguém brincou, né? Desarmado. Amém. Então, vamos lá. Versículo 1 de Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quem pode dizer comigo águas? Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada de 2017, caso tenha. O versículo 3, então Deus disse, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O 5, Deus chamou a luz dia,
e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. Você pode dizer comigo, águas? E separação entre águas e águas. Você pode dizer comigo? Águas e águas. Versículo 7. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento. Pode dizer comigo, águas? E as águas acima do firmamento. Você pode dizer comigo, águas? Desiste não. E assim aconteceu, versículo 8. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, versículo 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Amém. Até aqui. Aleluia. Fiquei até molhado, de tanto encharcado. Bom, aqui nós temos o relato da criação. Imagina comigo. Não fala quem criou Deus, não fala de onde veio Deus, mas a palavra começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 já mostra um caos, porque a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E diz que o Espírito, no versículo 2, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, pairava, movia sobre a face do quê? Das águas do globo? Não, das águas do nada. Imagina comigo o nada. E águas. E escuridão. Amém? Agora, digo eu e não a Bíblia, mas penso assim. Vamos comigo devagarzinho. Águas, escuridão e o Espírito sobre as águas. E aí a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E aí? Houve luz. E aí, Deus chamou, né? E passa o primeiro dia. E na sequência, Deus diz: haja um firmamento no meio de águas e águas. Separação entre águas e águas. Sabe o que aconteceu? Imagina comigo, o nada e águas, escuridão, agora não mais, o Espírito de Deus, e agora um firmamento ou um vácuo que fez separação. E esse firmamento Deus chamou céus. Quem está comigo? E aí, então tem águas acima do firmamento e tem águas abaixo do firmamento. Houve tarde e manhã. Aí sim, no versículo 9, Deus fala: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus. Agora a gente está falando dos mares. Num só lugar, e apareça o quê? A parte seca, que um só continente, que tínhamos antes, chamado de Pangeia. Então a parte seca e o marzão. Mas antes disso, o que teve? Águas em tudo e o vácuo, e esse vácuo chamado de firmamento faz separação de águas que estão para cima e águas que tem para baixo. Quem está comigo aí, diga amém. Aí depois, se você não acreditar muito, você pergunta para o Carlão. O Carlão vai conferir ou desmentir. Gente, é tão forte isso, né? E aonde eu quero chegar é daqui a pouco. Mas lá, quando em Gênesis 6, Deus olha para a humanidade e Noé, um homem justo, mas toda a humanidade pervertida, e Deus se arrepende de ter feito o homem, e ele vem com um grande julgamento. Passa as páginas aí comigo. Olha aí, o capítulo 7. Olha só quando vem o dilúvio sobre a terra de uma maneira como nunca tinha vindo. Versículo 11. Deixa eu ver se é esse. Isso. Diz assim: no ano 600 da vida de Noé,
Gênesis 7:11. Olha a precisão da data. Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Versículo 12. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Como que foi o dilúvio? Não de uma maneira como a gente vê a chuva hoje. Aqui diz que romperam-se as fontes do grande abismo, água de baixo, e abriram-se as comportas dos céus, água de cima. Então, o primeiro ponto é: a criação e o universo está cercado por águas. Mas a vida no nosso planeta Terra só existe por conta da condição climática, da atmosfera, do oxigênio e de água que temos. Mas Deus é um Deus grandão e está tudo envolto em águas. Nós dependemos tanto de água, mas só tem num globinho pequenininho chamado Terra. Vamos comigo. Gênesis 1, o 2 agora. Vamos ler o versículo 4. Olha só. Gênesis 2, 4, é a gênese dos céus e da terra, as origens. Quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Feito chover o quê? Fala comigo. Eu tenho um irmão que desistiu já. Fala pro irmão, não dorme não, irmão. Senão eu vou te jogar nada, né, irmão? Não vai jogar nada. Tinha irmão. Era pegadinha. Então não havia chovido e também não havia ninguém para cultivar o solo. Olha o versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha como que era. Não havia chovido ainda, mas subiu uma neblina. O que é a neblina? É água, mas num estado, né, de vapor. Lembra lá das aulas? Vaporização. O que mais? Condensação. O que mais? Liquificação, alguma coisa. Liquefação, acho. Que são os estados da água, lembra? Solidificação. Então subia essa neblina e regava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Sabe como? Do que a gente é feito? De terra sequíssima, sem pó. Sabe do que a gente precisa? Desesperadamente. Mas eu quero convencer você. Então ele formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, mas de pó. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O 9. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não havia brotado porque ainda não havia chovido, porque não havia homem. Só que agora brota-se árvores boas. Essa versão diz agradáveis à vista, boas para alimento. A NVT acho que vai falar lindas e deliciosas. Alimento que vem da plantação de Deus, que só nasceu por causa da água. Então, saciedade. Vamos continuar.
versículo 10. Então ele plantou um jardim, no versículo 8, e no versículo 10 fala: e um rio saía do Éden para regar o jardim. O que tinha no jardim? E lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. A gente poderia pensar nos números da Bíblia. Tem muito isso, né? Em estudos mostrando. Sempre quando fala de 4, tem a ver com a criação, tem a ver com os pontos cardeais, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, os 4 seres viventes, né? Que apontam os 4 evangelhos. Então, 4, em outro momento fala os 4 cantos da terra. Então tinha um rio que regava o jardim e se dividia em 4. Versículo 11, o nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O 12, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. 13, o nome do segundo rio é Gion, que rodeia a terra de Cush. 14, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, e o quarto rio é Eufrates. 15, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus criou tudo, céus e terra. A Bíblia chama toda a realidade criada de céus e terra. E nós estamos no meio de águas. E nós dependemos de águas. E a nossa essência, a palavra de Deus diz que é pó, ser vivente, sequíssimo que anseia por água. E ele coloca então o homem num jardim que é plantado, não é por acaso, não é produzido no sentido industrial, no sentido artificial, mas é algo feito pela mão de Deus. E esse jardim tem alimento e ele tem um rio que tem 4 braços, abundante em águas. E Deus então dá a missão para o homem, que é cultivar e guardar em meio à vida, que é água. E aí o 16 diz que ele ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. E a gente sabe da história da queda. A gente está lendo Gênesis, o princípio, o primeiro homem chamado Adão, Eva, a primeira mulher. Isso não é uma alegoria. Nós cremos que esse homem existiu, esse foi o primeiro homem criado por Deus. Nós não cremos que é uma metáfora, um jeito de contar que aplica para alguma verdade. Não, é real. O jardim do Éden é real. Amém, irmãos? Todos comigo? E nós então vemos a queda, o homem decidindo viver independente daquele que o criou e do lugar que o criou. E aí a gente sabe que Satanás, a serpente, engana Eva, que pega o fruto, que dá para Adão, e os olhos são abertos e veem que eles estão carentes de glória, estão pobres de glória, estão pelados, estão vazios, estão envergonhados, estão um sentimento que ele nem sabe verbalizar ainda, né? E se esconde, e à tardezinha Deus vem como sempre vinha e chama por Adão: onde estás? E a gente sabe, né? Adão fala: a mulher o Senhor me deu. E a mulher fala: a serpente. Então Deus dá o julgamento ali, a maldição, porque essa foi a escolha que Adão fez, desobedecendo, decidindo viver separados do Criador. E aí, no capítulo 3, dentro da sentença, olha o versículo 17, quando Deus diz a Adão:
por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, antes, árvores frondosas e alimento. E agora a terra recebe maldição e a fadiga virá para ele conseguir o sustento. Versículo 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Diz aí o 18. Alguma tradução diz diferente? Você comerá a erva do campo. Você desistiu da Bíblia, irmão? Versículo 18, final. Fala alguma diferente? Tem alguém comigo aí, não? Tem alguma que fala diferente? Olha, essa aqui. Você comerá dos frutos e dos grãos. Espinhos e cardos. Cardos e abrolhos. Olha só o versículo 19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui a gente vê a maldição do pecado e Deus, na sua justiça, dizendo o que ia acontecer. E o versículo 19 vai falar, claro, que a primeira interpretação tem a ver com o labor que estava por vir. Erva daninha, maldição da terra, comer o pão no suor, obter o pão através de labor. No versículo 19 fala aqui, do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Mas em liberdade aqui, a gente também pode aplicar que nós somos criados e toda a realidade criada por Deus, céus e terra, estão em meio a águas que nós não temos acesso, mas abundância. Nós não temos nem muita revelação, nós sabemos o que está escrito. E nós vemos que nós dependemos do Senhor, porque a nossa essência é a sequidão, o pó, que anseia pela água. E nós então, o homem, decide independência do lugar onde tinha abundância, vida, que era o jardim plantado com árvores boas e com um rio que corria em 4 braços, ou seja, para todos os lados. E agora, não bastasse isso, parece que a maldição está dizendo, dia após dia, você vai suar para comer o seu pão. Até que ponto? Até voltar para a terra, porque você é pó. E ao pó, a gente vê muito isso aqui nas coroas de flor, né? Você já viu essa partezinha? E é verdade. Irmãos, sabe, se a gente conseguir ter um pouquinho de revelação do peso e da maldição do pecado, olha que desgraça, irremediável. Somos criados com um propósito, e o Criador nos fez e plantou no jardim, e o homem, e nós em Adão, decidimos independência de Deus, e o veredito é, cada dia que passa o homem sem Deus, vai estar perdendo água. Até que ponto? Até virar pó. E que pó é esse? O homem sem o cordeiro que foi morto alguns passos depois. É o pó da morte eterna. Nunca mais verá água. Imagina? Quem está comigo aqui? Então, a gente tem a história desenrolando, né? Do Criador que tem um teólogo, acho que é alemão ou russo, ele vai chamar de o teodrama de Deus. Começa então
o Deus Criador em busca de resgatar o homem. Então ele dá esse veredito, mas logo na sequência fala que o próprio Deus fez roupas de pele de um cordeiro, então, que é morto. E guarda, ele tem que expulsar eles do jardim, coloca os anjos com a espada flamejante, mas então começa a história de um Deus em busca do coração do homem, em busca de pagar o preço da escolha. O Morvan falou, né, sobre pagar o preço, a gente cantou, né? De responder à sua justiça e o seu amor. Então ele é justo, ele é amor e não é contraditório seus atributos. Ele é plenamente justiça, ele é plenamente amor. E aí começa aí, esse irmão chama teodrama, a história do Deus que vai ao ponto para resgatar para si homens e mulheres feitos, nascidos de novo, que essa é a verdade que a gente vai entender lá na frente, a nova criação, uma nova criação regenerada, nascida de novo. Mas antes disso, então, a gente tem muita situação, né? A gente falou do ponto onde a maldade estava no nível e Deus vem com o juízo do dilúvio, mata todo mundo. E a gente vê Gênesis 11, a Torre de Babel, a gente vê Gênesis 12, Deus chama para si Abraão com a promessa de um povo justo, de um lugar de habitação e descanso dos seus inimigos e bênção para todas as nações. Já está. É o jardim, é o mesmo plano do jardim. O Deus, amor perseguindo, provendo, se envolvendo na criação. Um Deus que está fora da criação, se envolvendo na criação, ao ponto de se encarnar. Mas calma aí. Abre comigo em Jeremias. E o tempo é contra mim, mas vamos lá. Jeremias capítulo 2. Então a gente vê aqui, eu falei sobre Deus chamar um povo para si, e a gente vê que Deus chama esse povo para si, com essa promessa tríplice, né? De um povo santo e justo que glorifica a Deus. Não está falando somente dos judeus. Inicialmente era dos judeus, mas, né, com a graça, o povo de Deus no Novo Testamento tem a ver com a gente incluído, né? Judeus e a Igreja das Nações, sobre uma terra, um lugar mesmo, livre, em descanso dos seus inimigos, e a promessa para todas as nações. Então, começa a missão de Deus. A gente sabe, Abraão, os patriarcas, depois José, e aí José vira governador do Egito, aí depois José morre, e o faraó já não conhece mais José, e passa muitos anos, e o povo é muito grande, até então hebreus, né? E aí vem a opressão, e aí Deus vem com o seu braço forte libertar o povo dele, apontando, lembrando da promessa feita para Abraão, Deus não mudou. Então, a gente chega em Jeremias. Jeremias, ele está escrevendo para o povo de Judá, que é esse povo, os hebreus. Um Deus, então, que quer fazer uma aliança, um Deus que deseja trazer a plenitude, né? O propósito para o qual o homem foi criado. E olha só, nós vamos ler aqui, Jeremias escrevendo da parte de Deus, perceba o coração de Deus. Capítulo 2. Vamos ler, versículo 1, partido 1. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Jeremias falando, né? Vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Versículo 3. Israel
era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Vontade de abrir um parênteses aqui, mas o tempo... A gente estava conversando hoje na mesa, lembrando da palavra do Ron Cantor, a primeira palavra que ele trouxe essa semana. Um irmão lá do Ministério com Asher, estava aqui no Brasil, em Guarulhos, numa conferência, e ele falando sobre a importância dos judeus e a nossa posição como igreja. E aí ele foi lembrando que o Irã, até então, sempre fortalece o Hamas, que seja, fornecendo força bélica, recursos, mas nunca tinha atacado diretamente. E aí acontece aquilo agora, mês passado, né? Não foi o ataque do Irã? Mais ou menos isso, né? E aí ele testemunhando, Ron Cantor, um judeu, falando que a gente tem o Dominus lá, o escudo de ferro, mas aquilo não foi que a gente é bom demais. Foi Deus que nos guardou, 99%. Ele estava falando, eu vi no vídeo, vocês estavam lá, né? Do míssil é tipo assim, é grandão, e sim, ó, eu acho que uns 300 que lançaram, não sei. Enfim, mas aí ele contando, passa algumas semanas, 3 helicópteros, um dos helicópteros está o presidente. Meu Deus, estou falando isso no YouTube, né? Irmãos, qualquer coisa. Um dos helicópteros está esse presidente, muito cotado para ser o próximo, porque no Irã é um governo diferente, né? O líder religioso tem muito poder, todo o poder. E ele e o braço direito dele, o helicóptero cai. Só lembrei disso porque a gente leu aqui. Versículo 3, né? Todos os que o devoraram, falando de Israel, se faziam culpados e o mal vinham sobre eles, diz o Senhor. Beleza. Se você não entendeu essa parte, não tem problema, irmão. Depois você pergunta para o Carlão. Versículo 4. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. 6. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto? Olha só o deserto. Por uma terra árida e cheia de covas, o Senhor Deus guiou esse povo. Por uma terra de sequidão e sombras de morte. Por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe, versículo 7, para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito nenhum. Olha o versículo 9. Deus falando: portanto, ainda entrarei em litígio com vocês. Outra tradução é discussão, numa treta. Quero que vocês me ouçam. Diz o Senhor: e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse Deus de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Aí Deus vira assim, ó: fiquem espantados, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas.
Deus levanta o profeta Jeremias e diz: eu carreguei vocês pelo deserto com a sequidão, levei vocês até a terra prometida, e vocês transformaram a herança e a promessa em abominação e maldição. Vocês me abandonaram, os sacerdotes não me ouviram, os profetas se corromperam a Baal. Imagina o Deus Pai, aquele Deus que fala: eu quero ser o seu povo e eu quero ser o seu Deus e vocês o meu povo. Eu quero casar, está meio que já escondido ali, está meio que sendo revelado. E aí ele continua dizendo: vai lá em Quedar, vai lá na região, vê se eles trocaram o Deus deles. Eles nem são deuses. Imagina Deus falando isso para o seu povo. E ele continua: mas o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. É um mal. E cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Está totalmente linkado com a primeira parte que a gente falou, sobre o homem independente de Deus, que abandona a fonte de água viva e busca em prazeres produzidos, satisfação momentânea, água que não mata a sede. 2 males: separação de Deus e a busca em satisfazer os desejos em tudo que não é Deus. Esse é o retrato da humanidade, longe de Deus. Na verdade, aqui Deus está falando com o seu povo escolhido. Esse é o retrato do povo dele, que abandona a fonte de água viva e busca, até mesmo nas bênçãos de Deus, coisas que ele fez para desfrutarmos. Julga aí algo bom: família, trabalho, os recursos, nosso tempo, tudo vira ídolo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, disse um irmão na história. Eu quero caminhar para a parte final, que é o seguinte: a gente não vai conseguir ler mais textos, mas sabendo que toda a realidade criada está envolta de águas e nós somos pó da terra, e existiu e existe uma promessa de um lugar plantado por Deus, cuidado por Deus, onde há árvores deliciosas e lindas, alimento e satisfação, matando a sede do nosso coração. Sedes legítimas. Tem um irmão que certa vez escreveu os 7 anseios do coração do homem, né? E vai falar sobre nosso anseio por grandeza, por beleza e outros anseios que em si não são pecados, mas aonde nós resolvemos, onde nós satisfazemos esses anseios, seja nos posts, nos likes, seja na reputação que eu tenho, seja na nova qualidade de vida, novo padrão de vida que eu tenho, nova academia, novo diploma. Tudo isso, se não é satisfeito no Criador para o qual fomos criados, torna-se ídolo. Então, a gente tem o salmista, no Salmo 42, ele diz: assim como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede do Deus vivo. E se tivéssemos tempos, a gente ia ler mais lá, e certa altura desse mesmo salmo ele vai dizer: assim como um abismo chama outro abismo, assim é
aqueles que esperam no Senhor. Então, ele fala da corça que está buscando por água, por sede, e alguém certa vez falou sobre o cheiro dela é muito forte, né? E aí ela também quer tomar banho para apaziguar. Então a corça também anseia por proteção. E esse abismo, que às vezes a gente aprendeu com relação ao pecado e a profundidade das cadeias do império das trevas, que é aplicável, mas no contexto da sede que o salmista está dizendo no Salmo 42, tem a ver justamente com esse experimentar em Deus. Vou falar de outro jeito. Fome e sede podem ser aumentadas, podem ser desesperadamente, intencionalmente buscadas, perseguidas. Amém? Então a gente leu no início, o evangelista João é o único que vai trazer dessa forma, para se cumprir as Escrituras, sabendo que, a gente leu no início em João 19, Jesus diz, tenho sede. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não vai falar a fala de Jesus. Vai contar o fato da esponja com vinagre, mas somente João vai dizer que Jesus diz, tenho sede. E talvez o fato da gente ler rapidamente, para se cumprir o que estava escrito, não traz todo o peso e certamente o que estava acontecendo ali quando Jesus diz, tenho sede. Porque quando Jesus fala isso, tem um salmo, o Salmo 22, ele é um salmo mostrando, uma profecia apontando sobre justamente a Via Crucis. Esse Salmo 22, talvez você vai lembrar, ele começa justamente assim, o salmista, Deus meu, por que me desamparaste? E ele vai cantando e orando, ora ele está falando ali dos seus inimigos literais, né? Mas ora ele profetiza, porque aconteceu isso com Jesus lá na Via Crucis. Em certa altura, no Salmo 22, o salmista vai dizer, eu derramo a minha... Vamos ler lá, vai. Salmo 22. Olha só. O versículo 1 diz isso, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, minha salvação? Então, irmãos, esse salmo foi escrito muitos anos antes de Jesus encarnar. É uma profecia, é um cântico ali, e o salmista nem sabia que estava profetizando. E ele vai falar sobre, eu clamo de dia, não me responde, vai falar dos inimigos, vai reconhecer que é um verme, Mas olha só, o versículo 10, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Olha só o salmista. Então, como em muitos salmos, há uma mistura de uma sinceridade, um desespero com esperança, mas com verdade, e logo ele mesmo traz lúcido as promessas de Deus. Então ele vai falar que confiei desde o ventre da minha mãe. Irmãos, o ventre da minha mãe? Como assim a gente confiou no ventre da mãe? A gente nem lembra o que aconteceu no ventre da mãe. Mas a palavra diz que, Salmo 139, que ele nos viu quando éramos ainda... O quê? Substância o quê? Informe aonde? No ventre, o que tem lá? Águas! Oh! A gente é sustentado por Deus, precisamos dele, desesperadamente. Eu queria que essa mensagem, através do Espírito Santo e a misericórdia dele, provocasse um pouco de sede em você. Não está bom do jeito que está. Essa mensagem veio para mim, eu estava assim, eu não quero nem pregar, eu quero Jesus, eu não estou vendo Jesus. E aí eu comecei a meditar nisso, eu falei, eu vou falar então. Mas por dentro, eu não verbalizei lá em Jundiaí, mas eu estava por dentro assim, culto, pregar, eu quero Jesus, por que ele não vem? Sabe, uma sequidão.
Ele é a resposta, Ele traz a saciedade para os anseios mais profundos do nosso coração. Nada aqui é capaz de satisfazer, Ele nos sustenta. O salmista está lembrando, eu no ventre da minha mãe, envolto de águas, que é o que a gente quer. O nosso corpo humano é um percentual alto, né? De água! E a gente está doido para ver Deus, a gente não consegue ver, mas Ele está presente. Vamos tentar continuar, terminar aqui. Olha o versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera. Imagina Jesus lá na cruz. Está vendo a frase dele? Tenho sede? É isso, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor me sustentou, eu me derramei como água. Ele falando, meu coração se derreteu como cera. O Filho de Deus, que desde a eternidade passada tem comunhão com o Pai, está falando, eu entreguei tudo, derreteu-se dentro de mim. Olha o versículo 15, secou-se o meu vigor como um caco de barro. Jesus, lá na cruz, olha o que ele passa. E a língua se me apega no céu da boca. Seco. E assim me deitas no pó da morte. Então, a gente tem Jesus dizendo, tenho sede. A gente tem o salmista que encontra um clamor como o da corça. A gente tem Jesus conversando com a mulher no poço, em João 4, e dizendo, aquele que beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Tem as festas, especificamente a festa de tabernáculo, tem uma discussão com os fariseus. Em João 7 diz que no último dia da festa, Jesus se levanta e grita, quem crê em mim? Vamos terminar com esse versículo. Abre em João 7. Olha só, 37. Diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem um pouquinho de fé aí, irmão? Diz amém. Versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus fez uma amarração, uma ligação direta à água, ao Espírito com letra maiúscula, e ainda não tinha sido derramado, porque não tinha sido glorificado, mas ele já foi glorificado, e o Espírito nos é derramado. O Espírito é a nossa água, a nossa fonte a jorrar, que nos sustenta, e não dá tempo de ler mais, mas a gente olha lá no final, Apocalipse 21, fala que João olha e vê uma cidade que está descendo dos céus, ataviada como noiva, e ela tem muros, e os muros são os fundamentos dos apóstolos, e tem um rio que corre do trono de Deus. Está vindo, e esse rio é cura para as nações. Não teremos mais sede. Em Apocalipse 22 vai falar assim, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. A gente não vai perder mais de Deus e da vida. Tem a ver com as memórias e com o sofrimento, mas um dia nós encontraremos com o nosso amado e teremos um corpo glorificado, que não vai mais nos prender ao desânimo, à pequena fé, muita fé.
Ah, como está vindo esse dia, irmão! Vamos colocar em pé? Jesus, Jesus.